Golden Fred, também conhecido como Urso Amarelo nos arquivos do jogo, é um dos 5 animatrônicos originais, sendo uma versão amarela ou dourada de Fred Fazbear, que na maioria de suas aparições é mostrado como um traje caído no chão. É uma entidade fantasmagórica cuja história está envolta em mistério. Ele estreou em Five Nights at Freddy's como um antagonista secreto, cuja aparição deve ser convocada. Aparência original. Golden Fred parece ser um cruzamento entre Fred Fazbear e Fredbear, mas sem olhos. Seu chapéu e gravata borboleta parecem ser tingidos de azul escuro, ao contrário do preto de Fred e do roxo de Fredbear, embora isso possa ser devido à iluminação. Após uma inspeção mais detalhada, um microfone pode ser visto na palma de sua mão direita, bem como duas pequenas pupilas brancas em forma de pontos dentro de suas órbitas oculares vazias. Suas patas estão voltadas para cima. Apesar da crença popular, ele tem um endoesqueleto que pode ser facilmente visto olhando para seus braços, nos quais alguns fios e partes do endoesqueleto são visíveis, que compartilham a mesma coloração de seus acessórios, embora possam ser apenas fios segurando as peças separadas de seu traje juntas. Sua mandíbula está aberta e sua cabeça está inclinada para a direita. Ele também é mostrado sentado, curvado, como se estivesse morto. Em Five Nights at Freddy's AR Special Delivery, sua aparência é a mesma do primeiro jogo, mas agora ele está completamente dourado, incluindo seus dentes, e está mais brilhante. Ele também é visto movendo seus membros pela primeira vez em sua animação da oficina, embora com menos fluidez, em contraste com outros animatrônicos. No filme, ele ainda compartilha semelhanças com Fred, e é quase o mesmo que nos jogos. Como sua versão Vitered do segundo jogo, está faltando a orelha esquerda, o que deixa os fios para fora. Seu olho direito é preto com uma pupila azul, enquanto seu olho esquerdo está faltando, que tem uma pálpebra danificada. Sua cartola parece ter buracos e rasgos e está apoiada no lado esquerdo da cabeça. Murchas. No segundo jogo, Golden Fred agora assume uma forma que imita a aparência de Vitered Fred, em vez de simplesmente ser uma mudança de cor. Ele parece estar em um estado decrépito, como os outros animatrônicos Vitered, com uma orelha esquerda faltando e uma grande quantidade de danos com fios soltos e partes expostas. Além disso, como os outros animatrônicos Vitered, agora tem dentes superiores. Os fios se projetam de suas órbitas e ombros vazios, e pequenas partes do traje estão desbotadas e rasgadas. Seus braços e pernas parecem mais escuros do que o resto de seu corpo, e sua cabeça é visivelmente mais fina do que a de Golden Fred. Ele parece estar mais visivelmente segurando seu microfone do que apenas tê-lo sobre a palma da mão. Ao contrário de sua forma no primeiro jogo, ela parece muito mais baixa, suas pupilas não são visíveis, já que ela não parece ter olhos. E ela parece não ter gravata borboleta, embora sua mandíbula inferior possa estar bloqueando o ar. Se você olhar de perto, ele tem um botão preto no peito, semelhante ao Vitered Fred. Além disso, sua cabeça parece inclinar-se para a esquerda em vez de para a direita. Personalidade. Golden Fred é um ser desconhecido, misterioso, astuto e silencioso que parece observar da escuridão. Apesar de não ser um personagem muito presente nos jogos, em Ultimate Customoid de acordo com várias teorias de que este jogo é o inferno de William. A causa de tudo isso seria a alma de Golden Fred mostrando o ódio e o desejo de ver a pessoa que o assassinou sofrer. Além do fato de que no primeiro jogo você pode ouvir as risadas desse personagem implicando quão sádico e vingativo ele é. Sem dúvida, Golden Fred é um antagonista que, além de ser importante na história, é um ser muito poderoso e vingativo. História: o incidente das crianças desaparecidas. Em 26 de junho, um ano não confirmado, um total de 5 crianças foram gradualmente atraídas para a sala dos fundos de uma pizzaria, que se acredita ter sido a primeira Fred Fazbear's Pizza, e mortas por um homem chamado William Afton, que usava uma fantasia de mascote semelhante a um dos animatronicos que provavelmente ganhariam sua confiança. Incapazes de encontrar descanso, as almas das crianças foram ajudadas pelo fantoche animatrônico.
que foi possuído pela alma de uma garota assassinada pelo próprio homem que os assassinou. Puppet ajudou as crianças a possuir os animatrônicos Fred Fazbear, Bonnie, Chica, Fox e um misterioso animatrônico que seria apelidado de Golden Fred, para que juntos pudessem se vingar de seu assassino. 5 noites no Fred's 2. Os modelos antigos na sala de peças serviços. Em 1987, a Fazbear Entertainment decidiu abrir uma nova e melhorada Fred Fazbear's Pizza. Inicialmente, eles planejam reutilizar os animatrônicos antigos e começar a instalar o novo sistema de reconhecimento facial que queriam usar neles. No entanto, esses modelos antigos estavam desgastados e exalavam um cheiro desagradável depois de tantos anos de negligência, e porque em algum momento os cadáveres de crianças foram colocados dentro, e sua aparência era considerada aterrorizante para o público infantil. Portanto, eles abandonaram o projeto e decidiram criar novos modelos, animatrônicos de brinquedo, que possuem reconhecimento facial e mobilidade avançada. No entanto, tanto o toy quanto os antigos animatrônicos começam a vagar pela pizzaria à noite, indo para o escritório e tentando pegar o guarda noturno e, em seguida, colocá-lo à força em um traje de Fred Fazbear, devido a supostamente confundi-lo com um endoesqueleto de metal, sendo contra as regras de que não se tem um terno. Artigo de jornal anunciando o fim da pizzaria. Após algumas semanas, o local fecha devido ao mau funcionamento dos animatrônicos da Toy, que agiram de forma agressiva com a equipe e adultos em geral, além de um incidente relacionado ao desaparecimento de um traje amarelo. O CEO da Fazbear Entertainment promete que eles reabrirão com um orçamento menor e que reutilizarão os modelos antigos, já que os brinquedos foram descartados. Como prometido, a Fred Fazbear's Pizza reabre suas portas novamente com um orçamento relativamente menor e uma localização menor. Os animatrônicos são remodelados com um novo visual e endoesqueleto e são colocados como a principal atração do restaurante. Não há muitos dados que indiquem a recepção que a pizzaria teve em seus primeiros momentos de abertura. Mas sua reputação começa a declinar quando os pais começam a relatar a presença de sangue e muco nos animatrônicos, além de um cheiro horrível que vinha de comparar a lousa, cadáveres reanimados. Os personagens não podem vagar durante o dia, mas podem fazê-lo à noite para que seus servomotores não sejam bloqueados. No entanto, seu comportamento incomum e paranormal preocupa a empresa e eles contratam guardas noturnos para ficar de olho neles. Muitos desses guardas acabam sendo brutalmente assassinados quando são enfiados em trajes de Fred Fazbear, devido aos animatrônicos aparentemente continuarem a confundi-los com endoesqueletos nus. Devido às reclamações, a Secretaria de Saúde acaba fechando o local, bloqueando e deixando o prédio abandonado com seus animatrônicos ainda dentro. 5 noites no Fred's 3. Após o fechamento da Fred Fazbear's Pizza, o assassino e culpado do incidente das crianças desaparecidas entra no recinto abandonado com o objetivo de destruir os animatrônicos. Para fazer isso, ele os atrai para uma sala escondida que não aparece em seu banco de dados, e uma vez que estão desorientados, ele desmonta cada um deles. No entanto, Golden Fred não aparece em nenhum momento durante esses eventos, mas a alma que o possuía consegue vagar por conta própria sem precisar do traje. Destruir os animatrônicos faz com que as outras almas dentro se libertem e encurralem seu assassino na sala segura, que estava escondendo um dos trajes híbridos, Springbone. Tentando se esconder e se salvar, o assassino, chamado William Afton, usa o traje para enganá-los. Mas sua instabilidade faz com que as travas de mola se soltem e as partes mecânicas comprimidas comecem a esmagar brutalmente o corpo de William. Vendo que seu assassino havia sofrido o mesmo destino que eles, as almas das crianças finalmente encontram paz. Os restos mortais dos outros animatrônicos seriam encontrados pelos proprietários de Fazbear's Frig, The Horror Attraction 30 anos depois, para servir de decoração para a nova atração. Embora nenhuma parte de Golden Fred seja mostrada na atração, presume-se que eles recuperaram sua máscara com base no Bad Ending do jogo. Quando ele aparecer depois de abaixar o tablet, pegue-o rapidamente novamente para se livrar dele.
Olhar para ele por muito tempo terminará sua corrida com uma surpresa desagradável. Descrição de Golden Fred na barra de progresso. No mashup final de FNAF, Golden Fred, em sua forma murcha, retorna novamente como um dos 58 antagonistas de Ultimate Custom Night, sendo o 14º na lista de personagens selecionáveis. Ao desbloquear todas as cinemáticas dos animes Fred e Toy Chica, a cinemática conhecida como Void, traduzido como Void, revelará Golden Fred em sua forma original do primeiro jogo, tremendo enquanto desaparece na escuridão. Inferno Pessoal, UCN. O que se segue é uma teoria, portanto, não deve ser considerado como algo que aconteceu. Em Ultimate Custom Night, existem vários segredos, falas e cinemáticas que indicam que o jogo é na verdade o inferno pessoal do protagonista. Os candidatos mais óbvios são William ou Michael Afton. Não só isso, mas Golden Fred é o criador desse inferno. Existem vários testes. Os diálogos de Mangli, Vitered Chica, Nigatmari Fred e Jack Yoshika mencionam uma entidade conhecida como aquele que você não deveria ter matado, que é descrito como uma entidade que está sempre presente e vê tudo, além de ser responsável por trazer de volta todos os animatrônicos e atacar o protagonista. Além disso, como o nome sugere, esse ser foi morto pelo protagonista anteriormente. Os diálogos especiais de Happy Frog, Nedberry e Orville Elephant, onde outra voz é ouvida sussurrando ao fundo, que parece controlar esses personagens e forçá-los a dizer aquelas falas que expressam que esse ser tem uma vingança pessoal contra o protagonista. Além disso, sabe-se que a voz dessa entidade foi interpretada por Tabata Scanes, que obteve a posição de espírito vingativo em Voice.com, que tinha como descrição: isso é para a voz de uma criança pequena, falando em sussurros das sombras. Essa criança está no controle e está brincando com o jogador, que não pode fazer nada para mudar sua situação ou impedir seu fim inevitável. O gênero não deve ser imediatamente claro, deve funcionar como um menino ou uma menina, e você pode fazer leituras inclinadas para um lado ou para o outro. Descrição do trabalho em Voice.com. Ocasionalmente, ao abaixar o monitor, morrer ou nas entradas do escritório, o rosto de uma criança aparecerá por um breve momento, olhando para o jogador com um sorriso desconcertante. Esse rosto pertenceria àquele que não deveria ter matado, pois, como mostra, está lá e sempre observando. Ativando o ovo de Páscoa do Old Man Consequences, ele pede ao sprite de Fred para deixar o demônio com seus demônios e descansar sua própria alma. Não há mais nada. Aqui, Old Man Consequences deve encorajar essa entidade a parar de torturar o protagonista e descansar em paz. Por fim, o cinematográfico Void, que confirmaria que esta entidade é sobre Golden Fred, que continua a convulsionar no escuro mostrando que se recusa a sair e que não vai parar de assassinar o protagonista repetidamente. Outras aparições. 5 noites no Freds, sustos de Fazbear #3, 1h35. Golden Fred é encontrado em um armário por Devon Blaine Marks, que planeja pregar uma peça em Kelsey. Este é um traje com tecnologia Springlock, é descrito como um urso amarelo e um tanto pesado. Ele próprio está possuído pelo espírito de um menino chamado Andrew. Comportamento. 5 noites no Freds. Este personagem só aparece em raras ocasiões. Ao ver o West Hall Corner, o jogador verá um pôster na parede. Este pôster pode mudar para um close-up do rosto de Golden Fred como uma alucinação. Ao ver esta imagem dele, você pode ouvir o riso de uma criança pequena. Se o jogador vir o pôster do Golden Fred e depois retornar ao escritório, o Golden Fred estará esperando por ele, deitado contra a mesa. Sua aparência faz com que imagens diferentes pisquem na tela por uma fração de segundo, junto com seu bordão, "Sou eu". Golden Fred esperará ociosamente por até 5 segundos antes de matar o guarda noturno, fechando abruptamente o jogo. A partir da versão 1.13 do jogo, Golden Fred pode aparecer no menu personalizável do Custom Night, modificando a inteligência artificial dos animatrônicos na seguinte ordem: Fred em 1, Bonnie em 9, Chica em 8 e Foxy em 7.
Isso causará o jumpscare repentino de Golden Fred, congelando desligando. 5 noites no Freddy's 2. Golden Fred se tornará um personagem ativo a partir da noite 6. Ao acaso, Golden Fred pode aparecer instantaneamente no escritório ou no corredor central, caído em uma posição semelhante à que ele tinha no primeiro jogo, ou apenas como uma cabeça fantasmagórica gigante, estranhamente flutuando à distância, respectivamente. Logo depois, seu corpo desaparecerá apenas para sua cabeça correr em direção ao jogador e matá-lo se ele não fizer nada para combatê-lo. Golden Fred é muito mais difícil de lidar do que no primeiro jogo, já que levantar o monitor não impedirá mais Golden Fred de matar o guarda noturno, a menos que sua cabeça gigante esteja flutuando no corredor. Para evitar ser morto por Golden Fred, o jogador deve colocar a máscara de Fred Fazbear imediatamente após vê-lo no escritório ou desligar a lanterna enquanto estiver no corredor. Ele pode atacar o guarda noturno do corredor e o fará se o jogador o observar por muito tempo. Se o jogador estiver no monitor por um longo tempo, há 60% de chance de que Golden Fred apareça no escritório, a menos que outro animatrônico esteja presente. Ocasionalmente, ele aparecerá em seu escritório. Coloque sua máscara de Fred ou aumente rapidamente o monitor para fazê-lo desaparecer. Descrição de Golden Fred em Ultimate Custom Night. Como no segundo jogo, Golden Fred, em sua forma murcha, aparecerá no escritório depois que o jogador abaixar o monitor. Colocar a máscara de Fred Fazbear ou ligar o monitor novamente fará com que Golden Fred desapareça. Se você não fizer isso enquanto assiste por muito tempo, o jogo terminará com o jumpscare de Golden Fred. Five Nights at Freddy's AR Entrega Especial. Golden Fred atua como uma espécie de combinação de 5 personagens diferentes. Seus degraus são como molas de metal que se movem, porém, podem mudar dependendo do modo em que se encontra. Golden Fred só vai enlouquecer durante a fase Sprintra, exigindo que o jogador tenha cuidado para evitar a mecânica intrigante de Sprintra. No início da partida, a frase It's me e seu rosto aparecerão na tela. O jogador recebe um tablet que permite alternar entre várias mecânicas diferentes, como lanterna, máscara, choque e cronômetro. A batalha acontece em 3 fases, todas escolhidas completamente ao acaso. Os estágios mudam cada vez que o jogador atinge Golden Fred. Listados abaixo estão os 5 personagens com os quais Golden Fred pode imitar a mecânica. Modo Fred Fazbear. Golden Fred se move enquanto está escondido e ataca o jogador quando ele menos espera. Sua estática é um pouco fácil de rastrear sem o uso da lanterna. O jogador deve desviar o olhar quando fizer um Aivire, a menos que haja uma fase ativa em que o jogador deva olhar para Golden Fred. Liberado de uma certa distância do jogador, ele deve receber um choque elétrico para passar para a próxima fase ou vencer. Modo Toy Fred. Golden Fred ganha a habilidade de drenagem de energia, onde o poder do jogador começará a se esgotar rapidamente quando um aviso for acionado. O jogador deve usar a máscara para pará-lo. Sua estática é média na melhor das hipóteses e pode ser rastreada um pouco sem a lanterna, no entanto, é recomendado. Quando ele ataca o jogador, ele é eletrocutado para passar para a próxima fase ou vencer. Modo Mangue. Golden Fred agora deixará cair sua cartola, microfone e membros no chão, que o jogador deve pegar rapidamente quando cair. Quando ele ataca o jogador, ele é eletrocutado para passar para a próxima fase ou vencer. Modo Sprintra. Golden Fred agora faz vários Aivires em um curto período de tempo. O jogador deve olhar para ele enquanto ele tem olhos brancos, mas ele desvia o olhar quando eles estão vermelhos, a máscara não o afeta. Sua estática agora é extremamente difícil de acompanhar sem a lanterna. Quando carregar, ele o fará mais perto do que o normal, eletrocutá-lo para passar para a próxima fase ou vencer. Modo Balora. Golden Fred agora acompanha a velocidade de movimento do jogador e o jogador deve se mover lentamente para evitar um jumpscare. Coletar 3 itens que ele derruba fará com que ele ataque o jogador. Quando carregado contra o jogador, ele é eletrocutado para passar para a próxima fase ou vencer.
Além disso, as mini-hienas retornam e agem da mesma forma, subindo a tela precisando ser sacudida. Skins, FNAF AR, SD. Grande Fuga Golden Fred. Great Escape Golden Fred é uma skin Golden Fred para o DLC de realidade mista com tema Dark Circus e pode ser considerada a quarta skin animatrônica do DLC Dark Circus Mixed Reality. Foi adicionado em 5 de dezembro de 2021. Great Escape Golden Fred é baseado em um artista de fuga em um circo, que reside em um tanque gigantesco cheio de água. Mantém sua cor dourada característica, embora algumas partes dela, como rosto, orelhas e até todos os dedos dos pés, estejam cobertas de mofo. Suas orelhas e cartola foram arrancadas, como se tivessem sido arrancadas. A cartola também tem uma faixa verde, ao contrário do Golden Fred original. Boa parte de sua cabeça, principalmente a metade esquerda, sofreu sérios danos por expor grandes buracos em seu corpo. A metade esquerda de sua cabeça está quase completamente aberta, revelando parte de sua cabeça de endoesqueleto. Eles também tiraram seus olhos. O corpo de Golden Fred é contido por uma camisa de força marrom, com correntes e mechas de ouro ao seu redor, além de amarrar a parte superior das pernas e até cobrir a boca. Finalmente, duas grandes bolas e correntes são presas às pernas para evitar novos movimentos. Apesar de todos esses confinamentos, Great Escape Golden Fred ainda tem forças para sair do tanque cheio de água e se mover livremente em terra. Mini-jogos. 5 noites no Freddy's 3. Estágio 01. Sprite de Golden Fred no mini-jogo. Para entrar neste mini-jogo, o jogador deve estar na quarta noite e pressionar as peças à esquerda da caixa nesta ordem: 3, 9, 5, 2, 4, 8. Neste mini-jogo, o jogador assume o controle de Golden Fred em um jogo de plataforma. Uma porta de saída está na sala inferior direita, que quando tocada encerrará este mini-jogo. Método para o final do bolo. Na verdade, existem 9 salas neste mini-jogo. Para sair da primeira sala, você vai para a esquerda da plataforma onde estão Spring Bonnie e Golden Fred, à esquerda das crianças. Por meio de uma suposta falha, ele deslizará pelo lado esquerdo da sala e depois cairá. O jogador pode caminhar até o canto inferior direito do mapa e simplesmente sair pela porta. Depois de estar no canto inferior esquerdo do mapa, o jogador deve seguir estes passos para alcançar a criança chorando. Pule para o lado esquerdo da sala inferior direita. Isso transportará Golden Fred para cima do lado de fora da sala inferior direita. Pule para a esquerda do canto superior do quarto inferior do meio. Isso transportará Golden Fred para o topo do lado de fora da sala do meio inferior. Pule para o chão da sala central do meio, um pouco à esquerda de Spring Bonnie. Golden Fred será então transportado para dentro da sala do meio do meio. Então você terá que pular para o lado direito do interior desta sala e então você será transportado para o topo do lado de fora da sala do meio do meio. Pule para o andar da sala do meio superior, um pouco à esquerda de Spring Bonnie. Golden Fred será então transportado para dentro da sala do meio superior. Você precisará pular para o lado esquerdo do interior desta sala e Golden Fred será transportado para o topo do lado de fora da sala do meio superior. Por fim, pule para a direita em direção ao lado esquerdo da sala superior direita. Isso fará com que Golden Fred atravesse a parede desta sala para encontrar a criança chorando. Se o jogador tiver alcançado todos os finais do bolo principal, Golden Fred entregará um bolo para a criança, desbloqueando outra criança no mini-jogo Happiest Day. Se os requisitos não forem atendidos, Golden Fred deslizará pela criança e pela parede direita, deixando a porta de saída como a única opção de saída para o mini-jogo. Dia mais feliz. Menino com máscara Golden Fred no minijogo. Este minijogo só pode ser acessado atendendo a certos requisitos na quinta noite, na qual você assumirá o controle de uma criança que parece ter a máscara de fantoche. Depois de atender a outros requisitos, outras crianças aparecerão com máscaras representando Bonnie, Chica e Foxy, incluindo o próprio Fred, respectivamente.
No final de um dos cantos do mini-jogo, é vista uma criança chorando que, depois de ter reunido e seguido certos passos, pode receber um bolo, revelando assim uma máscara Golden Fred. Depois de tudo isso, as figuras das crianças desaparecerão e as máscaras cairão no chão. Isso pode simbolizar a libertação das almas das crianças assassinadas. Curiosidades: 5 noites no Fred's. Quando o jogador olha para Golden Fred, um estranho murmúrio distorcido pode ser ouvido enquanto alucinações piscam na tela. O byte de som nos arquivos do jogo é chamado de Robot Voice. A voz, uma vez invertida, é do telefonema na noite 5, é um trecho da autobiografia de um Yogi. A tradução completa confirmada é a seguinte: a aplicação de corrente elétrica ou pressão pesada me olhou em volta nas inúmeras invenções. Testemunho eloquente de engenhosidade incansável, é lamentável que o desenvolvimento agrícola em massa não seja acelerado por um uso mais completo de seu mecanismo maravilhoso. Não seria mais fácil empregar alguns deles em experimentos rápidos de laboratório para indicar outros animatrônicos ainda podem atacar enquanto Golden Fred está no escritório. Ao atacar o jogador, o ruído ouvido durante o close-up de seu rosto é uma versão muito mais lenta do som da morte padrão ouvido no jogo, intitulado Scream 2 e Scream, respectivamente. A partir do patch 1.13, definir a inteligência artificial para um E987 em Custom Noite faz com que Golden Fred apareça, causando um jumpscare para fechar o jogo mais tarde. Isso foi colocado em prática por Scott Calton para acabar com os rumores de um final secreto em que Mike não é demitido, apenas se um E987 fosse definido na inteligência artificial dos personagens. Fred tem marcas de mãos no rosto, possivelmente de uma criança. Golden Fred também tem essas impressões exatas. Isso pode ser simplesmente um descuido ou uma reutilização de textura, já que Fred Fazbear também tem essas mãos características. Durante o jogo, se o jogador olhar bem de perto para as órbitas escuras de Golden Fred, pequenos pontos brancos podem ser vistos. Durante a exibição do jumpscare, a íris branca não está lá. A tela de jumpscare de Golden Fred é idêntica à alucinação original de Fred com olhos humanos, as únicas diferenças são a cor da pele e os olhos sendo removidos. Quando perguntado qual é a história por trás de Golden Fred, nome dado pelos fãs, Scott Calton, desenvolvedor de Five Nights at Freddy's, disse em entrevista ao Geek Xander Grace: às vezes as coisas acontecem durante o processo de desenvolvimento do jogo. Eu não posso explicar Golden Fred. Há a tela de jumpscare de Golden Fred na versão móvel do jogo. No entanto, funciona de uma maneira muito diferente. A versão móvel não tem alucinações e Golden Fred não travará o jogo. Golden Fred normalmente não aparece na versão Android do jogo. A única maneira de encontrá-lo nesta versão é colocar um 987 na tela Custom Noite, fazendo com que o jogo trave. No entanto, no iOS, Golden Fred pode ser encontrado como na versão para PC. Golden Fred não pode ser invocado se Bonnie estiver no West Hall, não se sabe por quê, embora possa ser uma mecânica simples do jogo. Em ocasiões muito raras, depois que a tela de jumpscare de Golden Fred aparece, a tela Game Over é exibida. Isso foi confirmado para ocorrer na versão móvel. Antigamente, pensava-se que se o jogador alternar entre as câmeras para ver o pôster e abaixar o monitor, ele não lançará a invocação Golden Fred. No entanto, acabou não sendo possível. Golden Fred é, junto com Nigatmari e Nigamarione, os únicos em toda a saga a não ter um jumpscare articulado. Na história alternativa do romance Five Nights at Freddy's, The Silver Eyes, é dito que Golden Fred estava possuído pelo espírito de Michael Brooks, uma das crianças assassinadas, que era amigo dos protagonistas. Com o lançamento dos últimos jogos, apresenta-se a existência de um traje conhecido como Fredbear cujas características são muito semelhantes às de Golden Fred, exceto pela cor roxa de seus acessórios. Isso parece indicar que Golden Fred seria uma versão remodelada do antigo Fredbear, mas depois que ocorreu um incidente com os trajes híbridos em uma pizzaria afiliada, ele deixaria de ser usado, tornando-se completamente fora de uso.
Surpreendentemente, Golden Fred está sempre no escritório, mas ele está logo atrás da imagem que serve como plano de fundo do escritório, o que o torna impossível de ver, a menos que o fundo seja apagado com algum programa. Somente quando seu Easter egg é ativado é que ele é carregado na frente da imagem que serve como plano de fundo. 5 noites no Freddy's 2. Ao contrário do primeiro jogo, Golden Fred pode ter sua inteligência artificial modificada na noite personalizada, deixando seu lugar para Puppet, Sprintra, Phantom Animatronics, Nigatmari Animatronics, Circus Baby e Inad como os únicos animatrônicos sem inteligência artificial programável. Golden Fred é uma das 7 contrapartes de Fred Fazbear, sendo outras Toy Fred, Shadow Fred, Phantom Fred, Nigatmari Fred, Adventure Fred e Funtime Fred. No minijogo Saveten, Golden Fred aparece em salas diferentes aleatoriamente. Golden Fred não desativa a lanterna ao entrar ou sair do corredor do escritório. Quando Golden Fred ataca em Five Nights at Freddy's 2, o som que ele emite é um pouco mais alto e mais curto do que o de todos os outros sons animatrônicos. Golden Fred também pode atacar se houver outro animatrônico no escritório. Golden Fred é, junto com Bonnie, o único animatrônico que possui 2 maneiras de alcançar o jogador, ou atacar do corredor ou atacar quando estiver dentro do escritório, embora isso não mude seu jumpscare. Esta versão do Golden Fred não tem uma versão Adventure em Five Nights at Freddy's World. Noite personalizada definitiva. Ele foi o primeiro personagem cuja mecânica foi revelada pela barra de progresso. Ironicamente, apesar de ser a versão Viteré de Golden Fred, seu jumpscare não é articulado. Golden Fred é necessário para invocar Fredbear, sendo que um dos passos para isso é definir sua dificuldade para 5 noites no Freddy's, o filme. De acordo com Artie Espósito, Golden Fred tinha um terno para um ator usar, mas nunca foi usado, pois ele nunca é visto andando. 2. Subtítulo: Índice: 100%.